E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a pré-candidata a presidente da República pelo PSTU, Vera Lúcia. Pré-candidata, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa emissora. A senhora cumpre agenda hoje e amanhã no Rio Grande do Norte. O que traz de pauta nessa agenda de pré-candidata? Então, nós estamos apresentando em nível nacional o manifesto que o PSTU está apresentando frente à crise econômica e social que o país está mergulhado, de um chamado à rebelião da classe trabalhadora e dos mais pobres, para que os de baixo, de forma organizada, possam derrubar os de cima e assim ter as suas necessidades atendidas. Mas também para o lançamento das pré-candidaturas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dário Barbosa, o nosso candidato o pré-candidato ao governo, e a nossa companheira Socorro. A senhora é pré-candidata pelo PSTU. A chamada esquerda no país tem outros pré-candidatos. O PSOL lança Guilherme Boulos, o PCdoB tem a deputada Manuela Dávila, o PT traz o nome do ex-presidente Lula, mas já cogitando um plano B de Fernando Haddad e o Jacques Wagner. A esquerda dividida não fragiliza, Vera? Não, na verdade, a esquerda não está dividida. Está todo mundo, inclusive, agora debaixo da asa do PT na campanha Lula Livre. Só quem está fora desse processo é o PSTU, porque nós temos como tarefa a defesa exclusiva da classe trabalhadora e dos pobres. E nós achamos até que a justiça ela tem lado e que ela carregou a mão, de fato, tanto nas investigações, nas prisões do PT e do governo Lula. E o PT tem razão em dizer que a justiça é seletiva. Só que, em nome da seletividade, nós somos contra a esquerda que diz que Lula tem que ser livre. Porque nós somos a favor que todos os corruptos e todos os corruptores têm que ir para a cadeia, ter seus bens confiscados e essas empresas estatizadas e colocadas a serviço da classe trabalhadora. E, nesse sentido, toda a direita está junta, só nós estamos fora, apresentando um programa que atenda, de fato, a nossa classe e que leve em consideração a nossa realidade. Então, nesse aspecto, não há diferença. Então, o ex-presidente Lula, ele foi ou não injustiçado, Vera? Olha, o presidente Lula ele está colhendo o que plantou. Né? Se ele é injustiçado ou não, isso não compete a nós. Lula está muito bem servido de defesa, inclusive tem Sepúlveda Pertence, que é o seu advogado, e outros tantos advogados. Aquilo que nós achamos que é injustiça, por exemplo, é 27 milhões e 700 mil trabalhadores nesse país não têm emprego para sobreviver, 6 milhões não têm nenhuma casa para morar, tantos outros milhões procurar assistência e não ter. Nós achamos que isso é injustiça. Achamos também que é injusto ter mais de 700 mil hoje presos e mais de 40% não ter direito a uma única audiência, sequer de custódia. Nós achamos que isso é injusto. Agora, Lula, ele optou pelo caminho de trilhar junto com todos os corruptos desse país e se aliou com a direita e governou para ela e chafurdou na lama da corrupção junto com ela. Então, infelizmente, está aí colhendo o que plantou. Agora, não é nossa tarefa dizer se ele é injusto ou se é justo. Aí é com eles mesmos. A senhora é pré-candidata a presidente da República pelo PSTU. E diversas pesquisas já foram divulgadas pelo Datafolha, pelo Ibope, e mostram um desempenho muito singelo da senhora. Como fazer agora, a 3 meses da eleição, para demonstrar a viabilidade eleitoral, a desenvoltura política nas urnas? Então, não dá para exigir que nós tenhamos uma desenvoltura nas pesquisas se nós somos pouco conhecidos nos meios de comunicação de massa. Nós somos conhecidos entre os trabalhadores nas suas lutas, mas, por exemplo, nós não estamos o tempo inteiro nas televisões, nós não somos parte dos mandatos nesse país. E aí não dá para querer que nós tenhamos o mesmo desempenho daqueles que são todos os dias divulgados nacionalmente nos meios de comunicação de massa. Nós, inclusive, nas eleições vamos ter 6 segundos para a apresentação do nosso programa. Não dá para exigir que nós tenhamos o mesmo desempenho dos outros candidatos que vão monopolizar o tempo de TV e ter campanhas bilionárias nesse país. Infelizmente, nós vamos amargar, da forma como está, uma eleição que é de jogo, que a gente chama de um jogo de cartas marcadas, onde o resultado eleitoral será sempre os mesmos.
os candidatos, aqueles que estão envolvidos, que são financiados por grandes empresas e grandes empresários, governando para os grandes empresários desse país, seja nos estados, seja em nível nacional. O que a senhora vai fazer com 6 segundos no tempo de rádio e televisão, Vera Lúcia? Olha, até agora a gente ainda não definiu exatamente a palavra, mas nós estamos com um manifesto em nível nacional chamando os trabalhadores a fazer uma rebelião nesse país para dar um basta nessa situação, porque a gente já não aguenta mais. Vera Lúcia, pré-candidata a presidente da República pelo PSTU. Vamos falar agora sobre alguns temas que sempre vêm à tona em fase de pré-campanha. Reforma da Previdência foi anunciada pelo presidente Michel Temer e naufragou, não sai mais este ano. Qual o posicionamento da senhora sobre isso? Nós somos a favor de nenhuma reforma contra os trabalhadores. Nós, inclusive, dizemos o seguinte, eleita, a primeira tarefa é anular todas as reformas que foram feitas, tanto a trabalhista, as reformas da Previdência que foram feitas antes do governo Temer e agora que seria a pá de cal. E todos os outros candidatos estão dizendo que em maior ou menor grau vão fazer a reforma da Previdência. Nós não precisamos de reforma na Previdência, nós não precisamos de retirada de direito dos trabalhadores. O que nós precisamos é que todos os corruptos e corruptores estejam na cadeia, reestatizar as empresas que foram privatizadas, nós precisamos não pagar a dívida pública, nós precisamos do dinheiro que são enviados através de remessas de lucro das multinacionais, porque desse dinheiro nós precisamos para atender às necessidades da classe trabalhadora e não uma reforma da Previdência que não vai resolver o problema da crise econômica, que não é nossa, mas vai atender os interesses de um punhado de banqueiros e grandes empresários e dos fundos de pensões. Se a gente visualizar essas propostas da senhora, digamos, a senhora em sendo eleita presidente da República, acabando desfazendo todas as reformas, trazendo todo esse contexto que a senhora trouxe, que tipo de país a gente teria? A gente teria um país democrático, construído pelos trabalhadores, organizado no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, decidindo os rumos da economia e da política nesse país. O Estado já é caro demais. Como é que a gente pode... Eu estou perguntando... Esse Estado é caro para quem? Como viabilizar isso? Esse Estado é caro para quem? Tem que ter alguém para pagar. Quem é que vai pagar essa conta nesse Estado que a senhora prega? Quem paga a conta nesse Estado que os outros usufruem? Quem constrói toda a riqueza desse país é a classe trabalhadora. Quem fica e se apropria com o resultado da riqueza desse país são os grandes empresários nacionais e internacionais. Como resultado disso, por exemplo, nós temos uma riqueza nesse país extremamente concentrada na mão de 31 famílias que são bilionárias. A exemplo da família Vilela, que só neste ano teve de dividendos 9 bilhões de reais. Você tem, por exemplo, os grandes executivos do Itaú que recebem 40 milhões de reais por ano. Isso dá mais de 3 milhões mensais, num país onde a maioria da classe trabalhadora não recebe sequer R$1.000 de salário. Então, nós estamos falando de Estado caro para quem? Para a gente que paga imposto quando compra 1 quilo de arroz, quando compra 1 quilo de feijão, um pacote de café, ou daqueles que sonegam tudo quanto é imposto nesse país, dá calote nos trabalhadores e ainda pega o dinheiro do Estado e bota para os cofres de 4 bancos. Porque quando nós falamos de dívida pública, nós estamos falando de trilhões de reais, nós estamos falando de bilhões de reais que saem da saúde, da educação, do transporte, da moradia, do saneamento básico e que vão para os cofres de 4 bancos e que todos os governos, todos eles pagam regiamente essa dívida. E quem deve isso? São os trabalhadores que devem, porque não tem um único hospital construído com esse dinheiro, não tem uma casa construída com esse dinheiro. Isso é uma dívida que vem rolando o tempo inteiro, que vem desde o Brasil Império, que nós não devemos ela. Então, na verdade, o que os trabalhadores teriam tiraria das suas costas o peso de ter que trabalhar e não ter do que sobreviver ou amargar o desemprego e viver desesperado num estado onde você não tem saúde, não tem educação, não tem sossego, porque a violência campeia. Então, o que nós estamos querendo construir é uma vida que seja decente para nós, que atenda às nossas necessidades, porque nós trabalhamos e trabalhamos muito, desde cedo, e amargamos uma vida de sacrifício a vida inteira. E muitas vezes adoecemos e morremos trabalhando para garantir a riqueza de um punhado de gente. Nós queremos construir uma sociedade, um Estado que seja nosso, para atender às nossas necessidades. Consequentemente, alguém ia perder: os banqueiros, os latifundiários, os grandes empresários,
empresários nacionais e multinacionais. Mas esses milhões que amargam essa vida para garantir a boa vida dessa gente, sairia do sufoco. Nesse estado pregado pela senhora, enquanto pré-candidata a presidente da República, as grandes empresas acabariam, os bancos acabariam, como é que seria estruturalmente Não acabaria falando? nada, só sairiam os empresários, os donos, e seriam estatizados, as empresas se manteriam. Inclusive Seria um grande controle do Estado. Do Estado, e o Estado controlado pela... O Estado enquanto Executivo Federal? O Estado seja, enquanto... tudo nas mãos da senhora? Não. O Estado enquanto Estado organizado nas mãos da classe trabalhadora, organizado nos seus conselhos populares e assembleias, nos seus locais de trabalho, de estudo, de moradia, onde ele estivesse. Quem controla e quem sabe dos problemas da saúde não é quem trabalha na saúde? Ele não é quem pode melhor controlar, desenvolver e aplicar aquilo que se precisa? Quem trabalha na educação não é quem sabe? Quem trabalha na fábrica não é quem sabe? Porque a gente trabalha na fábrica, a gente nunca viu o dono. A fábrica continuaria funcionando. A gente conversou aqui do estúdio com a pré-candidata a presidente da República pelo PSTU, Vera Lúcia. Vera Lúcia, alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. Ótima noite para você. Até amanhã.